Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. Boa noite. Para compor a mesa, chamamos Excelentíssimo Senhor Gustavo Herter Terra, Prefeito Municipal de Tupanciretã, neste ato, representado pelo chefe de gabinete, Sr. Igor França Ehlers. Excelentíssimo Senhor Carlos Augusto Brum de Souza, Presidente do Poder Legislativo. Ilustríssimo Senhor Giovanni Dalmas, Secretário Municipal de Administração. Excelentíssima Senhora Alia Sayed Rodrigues, Presidente da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório. Excelentíssimo Senhor Márcio Teixeira Dias, Vice-Prefeito de Tupanciretã. Registramos a presença das seguintes autoridades: Senhora Rosane Tasqueto de Doné, Secretária de Esporte e Cultura. Senhora Ramoni Tones, Secretária de Saúde. Senhor Gerson Moraes, Secretário Sustentabilidade Ambiental. Senhora Thalita Santos, Secretária da Fazenda e Fomento Empresarial. Senhora Cleonice Richter, Secretária de Desenvolvimento do Agronegócio. Registramos a presença da Comissão de Coordenação e Fiscalização, nomeada no concurso 2018. Senhora Regina Eugênia Andreata Silva. Senhora Alcida da Encarnação Marques. Senhora Miriane Portela. Senhora Vânia Vendrúsculo Lopes. Senhor Dayan Soares Peixoto. Senhor Adroaldo Barbosa Martins. Senhor Vereador José Nocrécio Castro, Vice-Presidente da Câmara de Vereadores. Registramos e agradecemos também a presença dos homenageados desta noite, junto aos seus familiares que comemoram este grande momento. Convidamos a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro.
imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lava-lu que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a dura. Deteme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras muitas que o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Passamos a palavra ao senhor Giovanni Dalmas, secretário municipal da administração. Queremos cumprimentar ao Igor Eles, representando hoje o nosso prefeito municipal, nosso chefe de gabinete. Cumprimento o presidente do Poder Legislativo, Carlos Augusto Brum de Souza, Guga. Cumprimento o nosso vice-prefeito, Márcio Dias, a nossa coordenadora do estágio probatório, nossa servidora, Alia. Cumprimento senhores, senhoras secretárias municipais. Cumprimento a comissão organizadora do concurso, que ora nós estamos homenageando a penúltima turma do encerramento daquele concurso de 2018. Senhores familiares dos concluintes, amigos dos concluintes, e a vocês que estão hoje concluindo o estágio probatório. A imprensa, através do o Jefferson, nosso jornal Manchete Digital. Nós queremos dizer a todos que é uma honra a administração pública elaborar este evento em homenagem a vocês, servidores, que estão cumprindo mais uma etapa da vida de vocês. Eu chego a dizer assim, na qualidade de secretário de administração, que esta caminhada dos servidores públicos se resume em 4 etapas. A primeira etapa é o concurso propriamente dito. E este concurso, quando foi promovido e realizado pela administração do prefeito Carlos Augusto, hoje presidente da Câmara, prefeito Guga, onde ele entendeu que naquela oportunidade o município estava recuperado e poderia, sim, fazer uma modernização nas condições dos servidores públicos. Até então, lá em 2018, onde o município completava 90 anos, todos os prefeitos, então, passavam, a condição de concurso público sempre era a mesma. E ali, naquela modernização, naquela reforma que o prefeito Guga, na época, nos pediu, para que a gente, como secretário de administração, organizasse essa modernização para que a gente criasse novos cargos para modernizar a administração. E assim foi feito. Nós nomeamos uma comissão, e aqui eu quero
falar de novo desta comissão que foi nomeada pelo prefeito, juntamente conosco da secretaria, presidida pela Regina Andreata, professora Regina Andreata, assistente social Miriane Portela, a professora Alcida Encarnação, o agente administrativo Adroaldo Martins e a agente administrativa Vânia Lopes, coordenaram este concurso, e nós, juridicamente, nós recebemos o apoio do doutor Dayan Soares Peixoto. E foi assim que a gente realizou este concurso lá em 2018. Colocou o prefeito para nós, comissão, secretaria e comissão, na época, criando 25 cargos para a gente realizar esse concurso público, onde dispunhamos de 65 vagas naquela oportunidade. Para nossa surpresa, feito toda a tramitação do concurso público, nomeadas comissões, feitos editais, enfim, etc. e tal, quando a gente se deparou com os inscritos para o concurso, nós, enquanto comissão, naquela oportunidade deste concurso, se inscreveram 4.148 pessoas para prestar esse serviço para 65 vagas. E nós, né, professora André, nos arrepiamos. Nos arrepiamos para, como tantas pessoas, para poucas vagas, no município do Porte Médio de Tupanciretã. E como organizar todo esse fluxo de pessoas que chegariam em Tupã no dia da realização desse concurso. Tupanciretã tinha, na oportunidade, 22 mil habitantes, 23 mil habitantes, hoje tem 20 mil, ou seja, 1/3 da população de Tupanciretã e fora de Tupanciretã estariam naquele dia prestando um concurso público. E aí foi uma operação gigantesca que a gente fez, obviamente, passando todas as informações na época para o prefeito Guga, né? Tivemos que tratar com o RGE, tivemos que tratar com o Corsã, porque a gente não sabia o que iria acontecer no dia do concurso. Tivemos que ir até a rede hoteleira para ter hotéis suficientes para as pessoas que vinham de fora, a parte de alimentação, bares, enfim, a parte de saúde, colocar os postos de saúde à disposição das pessoas que chegariam, porque nós estaríamos recebendo, naquele momento, 4 mil pessoas. Algumas, evidente, que são de Tupã, mas muitos dos que prestaram o concurso vinham com seus familiares, seus amigos, e o município, então, do Porte de Tupã, teria que se preparar para recepcionar a todos vocês. E nós fizemos isso, a comissão fez isso. E por isso que eu convidei uma a uma hoje, para vocês saberem, vocês que são os concluintes, vocês que são os homenageados desta noite, para saber o trabalho que as pessoas fazem, o que a gente faz, para que vocês hoje estejam recebendo o certificado, a portaria de conclusão daquele concurso do que vocês prestaram. Tivemos que procurar escolas estaduais, escolas grandes, para que a gente pudéssemos recepcionar e fazer aquele concurso. E talvez hoje, quando chegou a van com as provas, talvez ninguém saiba, mas hoje eu vou contar, nem o prefeito sabe, porque ela veio para mim, juntamente com a presidente, a nossa presidente Andreata, e a coordenadora do concurso, que foi a objetiva. Chegou a van com as provas, nós tivemos que localizá-la, esconder essa van, com uma vigia, porque ela chegou às 6 horas da tarde, de sábado, e ali estavam todas as provas. Isto prova o trabalho que os gestores fazem quanto à transparência desses concursos. Quando realizado o concurso, nós tivemos
e o senhor deve lembrar bem, hoje, presidente da Câmara, antes prefeito, várias demandas após o concurso, no Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, pessoas de todas as regiões, questionando algumas coisas. Todas as demandas foram indeferidas. Significa que aquele concurso, com esse percentual de gente, foi o maior concurso que Tupã-Siretã realizou, e todas as demandas que poderiam anular este concurso, tanto no Ministério Público como no Tribunal de Contas, foram indeferidas. Pela magnitude de todos os envolvidos, pela transparência, pela eficiência e pela ética de fazer as coisas certas no poder público. Hoje, vocês estão em número de 31. É a última equipe, nós temos mais 7, é isso? 6 ou 7 para o ano que vem, e a gente encerra essa gleba, né, de 2018. A gente tem que ponderar que este concurso ele foi prorrogado por uma pandemia, que não foi nós que prorrogamos, mas foi um decreto federal, em função da pandemia. Várias ações foram, naquela época, vocês sabem disso, todos nós passamos por isso. Foi prorrogado por 2 anos, 2 ou 3 anos, em função da pandemia. E aí, nessa prorrogação, a gente precisou, obviamente, criou mais cargos, e aí a gente aproveitou o próprio concurso para chamar vocês hoje que estão recepcionadas com este resultado. A festa hoje é de vocês. Mas eu gostaria de fazer uma colocação. 4.148 inscritos para 65 vagas. Veja bem, 4.148 pessoas inscritas e fizeram o concurso para 65 vagas. E isso é uma coisa que nos chamou a atenção e nós fomos atrás. Como esse número expressivo de concorrentes para esse pequeno número de vagas. E chegamos a algumas conclusões. Basicamente, em 3 conclusões. Primeiro, pela eficiência dos nossos gestores em ser transparente nos atos da administração pública. Por isso, vieram essas pessoas a fazer o concurso. Segundo, porque Tupã-Siretã, ele está numa região centralizada do Estado. E aí favorece que as pessoas dos municípios vizinhos ou próximos venham prestar um concurso numa região central. E terceiro, pelos salários pagos pelos nossos gestores. Nós fizemos uma média na região e nós, obviamente, dos municípios do tamanho de Tupã-Siretã, nós somos os que melhor pagamos, não só pela data correta, mas pelos valores. Os maiores salários estão aqui. E isso faz com que essas pessoas todas venham prestar. Nós tivemos gente de todos os lugares, praticamente de todos os lugares do Estado, prestando esse concurso. E nos chamou a atenção o ônibus vindo de Porto Alegre. Nós até comentamos com a professora Andreata, que era a nossa presidente da comissão, de Porto Alegre, procurando rede hoteleira. Tivemos que conversar com o Júlio de Castilho, com Cruz Alta, para deixar a rede hoteleira à disposição. E mais, pessoas fora do estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos gente inscrita desses 4 mil pessoas, gente de Santa Catarina e gente do Mato Grosso que prestaram concurso público aqui. Veja vocês, para nós, e eu digo aqui, enquanto secretário de administração, comissão, é um orgulho muito grande a gente ter prestado esse serviço, capitaneados pelo prefeito Guga, com esse tipo de gestão. E vocês, que hoje recebem a diplomação, estão entre os 4.000
148, vocês hoje estão recebendo a titulação do estágio probatório. Veja vocês. Veja vocês a capacidade e a eficiência de vocês servidores. E isso nos alegra de estar prestando esta homenagem. Por isso a gente fez isso aqui. É uma homenagem para vocês. Porque são poucos que conseguem. Os números dizem que são poucos os que conseguem. E vocês são esses poucos que foram efetivamente inteligentes e capazes de estarem aqui hoje recebendo esta titulação. Para finalizar, eu falei em 4 etapas. A primeira etapa é aquela de prestar o concurso. A gente conseguiu fazer este concurso, e vocês cumpriram a primeira etapa, que é mérito de vocês. Vocês fizeram e passaram, foram eficientes, foram melhores que os outros. E é isso que a gente quer na gestão pública. A gente não pode ser mais um. A gente tem que ser melhor do que os outros. Porque o serviço vai ser melhorado, vai ser prestado de uma forma melhor. A primeira etapa vocês concluíram. A segunda, vocês estão concluindo hoje. O estágio probatório, que está se encerrando hoje, vocês estão recebendo a certificação de vocês, a portaria de vocês. Não terão mais os secretários, os superiores, para fazer a avaliação, entregar para a coordenação dos estágios probatórios para fazer esta avaliação. Encerra-se este período de vocês. Esta é a segunda etapa que se encerra hoje. E eu vou pular a terceira e vou para a quarta etapa. A quarta etapa é a aposentadoria. Quero dizer para vocês que a quarta etapa está garantida pela eficiência dos nossos gestores e pela eficiência do Fundo de Previdência, que é gerido por servidores públicos competentes. Então, vocês não se preocupem, porque o recurso que está sendo gerido para a aposentadoria de vocês está muito bem, obrigado. E não é 1 milhão, 2 milhões, não é 500 mil, não é 100 mil de reais. O recurso do Fundo de Previdência hoje passa de 100 milhões de reais. É um dos melhores fundos que tem no estado do Rio Grande do Sul. Obviamente, do tamanho da nossa cidade, comparado às outras do tamanho da nossa cidade, gerido pelos nossos gestores, nossos prefeitos e os gestores do fundo. Para finalizar, vocês ingressam, depois que vocês saborearem, eu acho que um coquetel, Vânia, não sei se vai ter alguma coisinha para eles depois aqui. Amanhã começa a terceira fase. A primeira e a segunda, vocês estão tranquilos, e a quarta também, porque vocês conseguiram. E amanhã começa a terceira. E a terceira é o longo da vida de vocês. É toda uma vida. São 20 anos, 25 para uns, 23 para outros, 30 para outros, a gente não sabe. E é tudo isso que a gente fez por vocês, que a gente promoveu esse concurso e que vocês foram eficientes em estar aqui, que vocês conseguiram ser melhor do que os 4 mil que fizeram. Agora é a fase principal da carreira e da vida de vocês. Vocês não terão mais a área, conjunto com a Dejanira, fazendo a avaliação do estágio probatório, porque terminou aqui. Vocês não terão somente prefeito, vice, secretários analisando o serviço de vocês a partir de amanhã. A partir de amanhã, vocês terão mais de 20 mil observadores. Que esses 20 mil é a população de Tupanciretã. E a população de Tupanciretã é que paga os impostos. E o prefeito gerencia esses impostos. E parte desses impostos vai para o salário de vocês. Portanto, sejam e continuem eficientes como foram até agora. Muito obrigado, um abraço aos concluintes.
Registramos a presença da senhora Bárbara Almeida Terra, primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social. Com a palavra, senhora Alia Saed Rodrigues, presidente da Comissão de Acompanhamento do Estágio Probatório. Excelentíssimo senhor Igor Ehlers, neste ato representando o prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Augusto Brum de Souza. Excelentíssimo senhor vice-prefeito, presente neste ato, Márcio Dias. Ilustríssimo senhor Giovanni Dalmas, secretário da pasta. Caríssimos concluintes, acompanhados com seus familiares, prezados secretários, ilustríssimos vereadores aqui presentes, comunidade em geral. Este momento é um ato solene, porque nada mais, nada menos, nós estamos cumprindo uma determinação constitucional. E esta determinação constitucional diz, na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, que todo servidor público, ao tomar posse, ele deve, por 3 anos, período de 36 meses, prestar uma avaliação para, ao final, concluir o estágio probatório. Diante desta avaliação, o servidor aprovado no concurso, ele é submetido à avaliação de quesitos. São 9 quesitos de acordo com o nosso regime jurídico único municipal. Dentre os 9 quesitos, um deles é a disciplina. O outro é a dedicação ao serviço. E o último deles, para não me estender, é a responsabilidade. Qual patrão não deseja de seu funcionário a disciplina, a dedicação ao serviço e a responsabilidade? Bem como colocou o secretário, a partir deste momento, não é uma folha de papel marcando 1 que vai dizer quem é o servidor tal. A partir de agora, é o crivo de uma sociedade que, através dos impostos e muito bem pagos, é que dirá que administração pública e que prestação de serviço público nós temos em Tupanciretã. Eu estou há 30 anos no serviço público. E durante muitos anos acompanho o estágio probatório. Cada um de vocês chegou até a minha sala com uma expectativa. Frustrações, novidades. Será que eu irei me adaptar? Será que é isto mesmo que eu quero? Eu acho que eu vou desistir. Não é, Dejanira? Quantas reuniões fizemos na nossa sala? E é por isso que eu trabalho naquela sala, porque nós podemos conversar com um servidor, onde ele desabafa e muitas vezes ele coloca o seu sentimento, os seus problemas que atravessa. E durante esses 3 anos, quem não teve problemas? Então, esta caminhada, ela é marcada na vida do servidor público. E durante a caminhada, e passando os 25 anos, que quando vê irão se aposentar, ou pelo regime geral, 30 anos, passaram, chegarão na porta do regime próprio de previdência que nós temos. E hoje nós temos um patrimônio líquido superior a 100 milhões, coordenado pelos próprios servidores públicos, através de uma autarquia municipal, onde eu estou, como diretora-presidente, submetida a uma avaliação
pelo Ministério da Previdência com a certificação que é exigida. Temos um comitê de investimentos que cuidam as bolsas de valores, é outro grupo. Temos o Conselho de Administração, onde a presidente está ali, a Giselda, que já conhece o trâmite do Conselho. E temos também o Conselho Fiscal. E sob todo este grupo, temos o Tribunal de Contas, que acompanha e diariamente, mensalmente, acompanha todo o sistema do que é lançado através da gestora de recursos e da diretora financeira, Ignez Senger. Por que eu digo isto? Porque nós, servidores públicos, temos que saber em que terreno estamos pisando. Porque receber no final do mês, e, aliás, nunca é no final do mês, é dia 28, 29, já estamos com dinheiro na conta? É assim, porque os inativos recebem, eu preciso assinar. Se estamos sempre com dinheiro na conta, se temos um IP garantido, se temos a saúde garantida, temos salário no final do mês, temos um vale-refeição todo mês, poxa, então eu sou um servidor abençoado. E quando nós concluímos esta etapa, ela é solene em nossa vida, porque ela não vai se repetir. A não ser que você faça um concurso e parta para um outro órgão. Mas aqui em Tupãnciretã é este o momento solene. Em nome da Dejanira, minha colega, eu quero finalizar dizendo que cada um dos senhores aqui venceu esta etapa. E aqueles 9 quesitos, dentre eles, repito, disciplina, dedicação ao serviço e responsabilidade, os senhores levarão por toda a vida. Porque agora, quem os avaliará é a sociedade, que com certeza já está brindada com excelentes profissionais que Tupãnciretã recebeu através deste concurso que marcou a história de Tupãnciretã. A todos, um Feliz Natal, um grande abraço e o meu muito obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Márcio Teixeira Dias, vice-prefeito de Tupãnciretã. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui nosso anfitrião da casa, Carlos Augusto, nosso presidente da Câmara Municipal. Cumprimentar o nosso chefe de gabinete aqui, representando nosso prefeito, Igor Ehlers, secretário de administração, Giovanni Dalmas, e que faz aqui uma narrativa e conta a história muito bem do que vem sendo feito nestes anos de concurso e principalmente de chamadas, várias possibilidades, e que relata aqui a importante história que faz o município cada vez estar melhor. Cumprimentar a nossa querida Alia, que está sempre disposta, em pé e sempre à disposição para que seja nas comissões convocadas, ou seja, nesse trabalho importante que é estar à frente desta comissão e também à frente do nosso Fundo da Previdência, faz com que este grupo e todo o nosso quadro de funcionários possa ter a segurança e a tranquilidade que por muitos anos estiveram preocupados com não poder estar se aposentando no futuro. Então, isso é importante, ter pessoas que tenham responsabilidade de manter o fundo sempre bem gerido. Cumprimentar as demais autoridades e pessoas que estão aqui presentes, já nominadas pelo protocolo, familiares, os concluintes, e fico aqui muito satisfeito em ver esta turma, porque alguns daqui pude fazer também
lá no nosso primeiro mandato, a avaliação, olha, deles. Pude puxar a orelha também quando foi preciso, no bom sentido de que muitas vezes chega no trabalho com uma expectativa e nem sempre é o que a gente espera quando faz o concurso ou quando se busca uma vaga de emprego, seja no público ou no particular. E hoje ver todos aqui que a gente participou da chamada, secretário Giovanni, e estão aqui concluindo esse estágio probatório com excelente determinação, excelente resultado, Alia, por estarem aqui, né? Demonstraram já nestes anos a capacidade, a condição técnica, a condição de conhecimento e principalmente o que a Alia aqui já falou, que é a responsabilidade, a determinação de vocês e principalmente a dedicação ao trabalho. Porque vocês, muitos aqui, não fazem somente o que está dentro do currículo de vocês. Fazem muito além. E quem ganha com isso? Aqui os que me antecederam já falaram muito bem. Somos nós gestores, nós comunidade, com o excelente trabalho que vocês executam. Somente um município crescerá se com certeza tiver um quadro de funcionários públicos com responsabilidade, com dedicação e com amor ao seu trabalho. Porque o que vocês fazem, não fazem apenas para concluir o mês e esperar a condição financeira de cumprir com as responsabilidades de vocês particularmente. Mas sim, atinge muitas e muitas famílias que dependem de vocês, do setor de vocês. São professores, é a questão das obras, é da agricultura, é do meio ambiente, enfim, são operários. Tudo isso é um conjunto de trabalho que faz com que a nossa sociedade esteja muito bem representada dentro do setor público. E precisamos sim, não só a partir de hoje ou de amanhã, mas continuar fazendo este excelente trabalho que vocês fizeram até aqui e ter sempre o respaldo de uma administração com responsabilidade. Não adianta vocês se dedicarem, fazer todo o trabalho que está dentro de cada setor de vocês e ter um gestor que não tenha responsabilidade com todo o dinheiro público. Porque pagar certo no final do mês, está aqui nosso ex-prefeito e sempre prefeito, nosso presidente da Câmara hoje, que sabe muito bem e contou para nós várias vezes, principalmente no primeiro mandato. A gente foi se aconselhar com ele. Porque nós pegamos uma condição um pouco melhor. Mas quem pegou a parte braba da administração para botar em ordem foi o nosso prefeito Guga. E fez com muita responsabilidade. Sofreram. Giovanni Dalmas estava no governo também, e tantos outros que estão aqui. E vejam bem, a continuidade dá a condição de nós fazer além do que já foi feito. E esperamos que isso continue. E vai continuar de que forma? Tendo gestores que nós possamos escolher com responsabilidade e tendo um quadro funcional também que tenha esta responsabilidade de executar cada vez melhor o seu trabalho. Então, não me alongando, já foi aqui muito bem dito pelos que me antecederam e com certeza continua as falas importantes, porque tem o conhecimento histórico do nosso município, dizer que é uma satisfação para mim, para o prefeito Gustavo, estar fazendo a gestão do município que tem sim a história. E nós precisamos valorizar e contar. E cada vez ficar melhor para que muitos outros se espelhem a nós, como está acontecendo durante vários mandatos que vem acontecendo nesta linha. Então, parabéns a todos, parabéns família, parabéns a vocês que estão concluindo. Vida longa, um Feliz Natal e que nós possamos desfrutar este final de ano com muito amor, com muita tranquilidade e com muita
paciência por toda essa diversidade de acontecimentos que vem neste mundo tão agitado ultimamente. Mas nós precisamos encerrar o nosso ano e, com certeza, projetar 2026 com muita garra, com muita determinação e com fé em Deus. Um grande abraço a todos. Com a palavra, senhor Carlos Augusto Brum de Souza, presidente do Poder Legislativo. Boa tarde a todos, em especial aos concluentes, né, do estágio probatório, ao Márcio, à Alia, Giovanni Dalmas, ao Igor, representando o prefeito Gustavo. Fazer um rápido lembrança, né? Nós, quando assumimos a prefeitura em 2013, nós pegamos com extrema dificuldade financeira, mas extrema dificuldade financeira, dívidas para todo lado, e tínhamos uma dívida que nos preocupava muito, que era com o fundo de previdência, porque eu, como gestor, acredito que um município só trabalha direito e de linha contínua se tiver um quadro efetivo preparado para isto. Porque nós, políticos, cargos políticos, somos passageiros dentro de uma administração. Então, esta foi a nossa luta, o nosso compromisso, organizamos todos os setores possíveis. Claro que se deixou muita coisa a se fazer, né, porque não é fácil. Mas chegamos em 2018 e nós conseguimos fazer com que tivéssemos a possibilidade de, daí sim, esse pensamento do quadro efetivo da municipalidade. Nós conseguimos fazer esse concurso com 4.148 concorrentes e estão aqui vocês, merecedores deste cargo que ocupam e a confiança da comunidade no trabalho executado por vocês. É difícil, sei que todos aí passaram por problemas, alguns mais graves, outros nem tanto, mas com firmeza, com dedicação, estão completando o estágio probatório. Isto é gratificante para a gente que passou lá, e tenho certeza que para o Gustavo também, né? Porque a gente trabalhou para organizar o concurso, chamamos algumas pessoas, mas a continuidade de uma ideia e de uma forma de pensamento como administrador, está aqui o Márcio, o Gustavo não está presente, mas transmita isso a ele, continuou com a mesma seriedade, com a mesma linha de melhorar a vida das pessoas da nossa comunidade. E esse é o objetivo de quem se propõe a exercer um cargo público. Temos aqui os secretários, né? A nossa primeira-dama, que tem uma secretaria. Esse é o empenho e a dedicação, vocês têm certeza, de todos que ali estão frente a um governo, é para melhorar a vida de todos. Contando, obviamente, com o empenho e o trabalho de todos vocês. Parabenizar os familiares, né, por verem os seus entes queridos evoluírem e conseguirem atender os seus objetivos. Nós fizemos esse trabalho, iniciamos esse trabalho, e esse trabalho continua com a atual administração com muita dedicação e muita força. Aproveitar esse momento, dedicar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que a vida ofereça a realização dos sonhos a todos vocês, e, acima de tudo, a confiança, porque vocês, com o trabalho de vocês, vão dar a segurança de um trabalho forte, garantido, voltado principalmente àqueles que mais precisam. Parabéns mais uma vez, e obrigado pelo convite de estar aqui, e transmito ao Gustavo, Igor, a esta mensagem da gente de ver um segmento de um trabalho que tão importante e que Tupanciretã está diferente e continuará evoluindo
e melhorando para todos. Um abraço, muito obrigado. Fará uso da palavra nesse instante o senhor Gustavo Herter Terra, prefeito de Tupanciretã, neste ato, representado pelo chefe de gabinete, senhor Igor França Ehlers. Boa noite a todos. Boa noite a todas as autoridades já mencionadas no protocolo. Boa noite, colegas concluintes e seus familiares. Em nome do prefeito municipal, Gustavo Herter Terra, gostaríamos de agradecer a presença de todos em prestigiar esse evento de conclusão de estágio probatório desses 31 servidores públicos. A administração pública municipal avaliou vocês durante 3 anos em capacidade, aptidão, desempenho, em critérios como assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade, todos tendo sua aprovação. Continue focados no seu desenvolvimento, no bom relacionamento com os colegas que os fizeram chegar até aqui. Mantenham a eficiência. Como falou o nosso secretário Giovanni, dos 4.148 inscritos, vocês tiveram a felicidade e a eficiência de chegar até aqui. Então, nossos parabéns a todos. O município de Tupanciretã ganha com a dedicação de vocês. Desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo junto de suas famílias. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o senhor Giovanni Fagundes Patias para proferir sua fala sobre o tema Direitos, Deveres e Responsabilidades dos concluintes do estágio probatório. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades nominadas pelo protocolo e que compõem a mesa. Estendo os cumprimentos às autoridades que também foram nominadas e que compõem o local de honra. Cumprimento os demais servidores, os pais, familiares, amigos dos concluintes e, por último, não menos importante, na verdade mais importantes hoje, que são os concluintes do estágio probatório. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e o privilégio de vir aqui falar para um público tão seleto e que, com certeza, devem estar nutrindo nos corações uma felicidade por estarem cumprindo uma etapa muito importante, que é a conclusão daquele período de avaliações para dizer se estariam aptos ou não para seguir na carreira como servidores públicos. E quando eu recebi o convite, aceitei, muito feliz, e também tomei a mim como um desafio a vir falar sobre os direitos e deveres daqueles que alcançam este patamar, que é concluir a etapa do estágio probatório. Pois bem, imaginando também que as autoridades que aqui estão falariam sobre os direitos e também sobre os deveres, pensei em trazer um tema mais abrangente sobre a importância de nós, como cidadãos, nós, como servidores, desempenharmos o nosso papel. E ouvindo as falas, pude notar que muito daquele conteúdo que foi estudado para o concurso lá em 2018 veio nas falas e nos discursos. E aí pensei em
antes de iniciar propriamente dita a nossa conversa com base nas explanações e nas lâminas de slide, pensei em retomar o conteúdo, lembrando do princípio do direito administrativo, das regras do direito público, porque ouvi muito ser falado de um princípio que nós estudamos e que estava naquele edital, que é o da eficiência. E aí os princípios que regem a administração pública, nós vamos lembrar daquela sigla, ou acrônimo, que se diz, que é o LIMP. E acho que muitos lembram, quando estudaram no direito administrativo, que LIMP, legalidade, tem que estar tudo dentro da lei, de acordo com a lei, porque na administração pública só pode ser feito alguma coisa se estiver autorizado por lei. Diferentemente do direito privado, que tu pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. E do LIMP de impessoalidade, que nós não podemos pessoalizar as coisas, nós temos que fazer para a sociedade, não pensando em pessoas, não é porque é meu amigo, porque é meu vizinho, ou não é porque eu não gosto que eu vou deixar de fazer, ou nem porque eu gosto que eu vou fazer melhor ou vou fazer mais rápido. Sob pena de incorrermos ainda no crime de prevaricação. O M de moralidade, a própria palavra diz, quando fala sobre termos a moral na conduta como pessoas e também como servidores. O P de publicidade, que todos os atos da administração pública devem ser públicos, e por isso falamos em transparência, por isso sai tanta portaria, por isso sai tanto ofício circular, por isso sai tantas publicações, e por isso que nós temos aquele cotidiano e que acompanhamos o DOC com tanta publicação. E o site também transmitindo, e diário oficial também. E, por último, o E de eficiência, que nós tanto ouvimos nas falas. E é esta eficiência que nós vamos ter uma breve fala hoje, para não tomar o tempo de vocês, e vocês desfrutarem deste marco que é a conclusão desse estágio probatório. Pois bem, então nós temos que hoje é um momento de transição importante, que simboliza a passagem de uma etapa de plena responsabilidade funcional, institucional e social. O verdadeiro sentido do estágio probatório. Mais que um requisito burocrático, o estágio probatório tem um propósito muito claro: avaliar o servidor. Se o servidor, no exercício diário da função, demonstra compromisso com o interesse público, responsabilidade ética, capacidade técnica e postura profissional. O que as autoridades já mencionaram. Durante esse período, não se avaliam apenas tarefas cumpridas, mas atitudes. Avalia-se como o servidor lida com o cidadão, como os colegas, com a hierarquia e com as dificuldades do dia a dia. Isso temos enfrentado ao longo desses 3 anos, todas essas questões. E eu posso dizer isso porque agora vou completar 1 ano também lá na Procuradoria Jurídica, então muitos eu vejo pelo prédio da administração, outros nos prédios vizinhos ou nos eventos que nós participamos, nas ações que são promovidas, e também vejo que tudo isso acontece. Construindo a base, é nesse tempo que se constrói base do comportamento profissional que acompanhará o servidor por toda a carreira. E aí vamos lá, ó, a conclusão do estágio probatório deve ser vista como uma conquista, mas também como uma confirmação de que vocês demonstraram estar aptos a servir a sociedade. E aqui nós temos que pensar já na felicidade que é e que nós cumprimos, e que vocês cumpriram essa etapa, e também manter essa numeração dos 4.100 e tantos que estavam disputando e querendo as mesmas vagas que vocês ocuparam. E que vocês, por mérito de vocês, conseguiram ocupar estas vagas. Estabilidade, garantia institucional
e não privilégio pessoal. Proteção institucional, o que significa? A estabilidade é uma garantia institucional criada para proteger o serviço público e principalmente o cidadão. E tem independência funcional que ela assegura, então, com esta estabilidade, que o servidor possa cumprir a lei, agir com técnica e independência mesmo diante de pressões, interesses ou mudanças de gestão. Como bem foi falado, os gestores são transitórios, mas os servidores, estes ficam. E aí, independentemente de quem estiver, de partido que estiver, de ideologias que estiverem, o servidor estará lá cumprindo o seu mistério, cumprindo a sua obrigação. E o compromisso ampliado, a estabilidade protege quem age corretamente, pois temos órgão de controle, temos uma fiscalização que não é esta institucional, e nós temos, como bem disse o secretário e o vice-prefeito, nós temos a sociedade como fiscal. A estabilidade não é um privilégio pessoal, ela não existe para proteger a acomodação, o descaso ou a ineficiência. Deveres que se ampliam com a efetivação, com este marco que hoje se aponta. Expectativa plena de comprometimento. Não existe mais a figura do servidor em avaliação inicial. A partir de agora, existe a expectativa plena de eficiência, ética e zelo com a coisa pública. Maturidade funcional exigida. A estabilidade não autoriza a acomodação. Ela exige maturidade funcional e postura profissional exemplar em todas as circunstâncias. Reflexo institucional. Cada ato praticado por um servidor efetivo reflete não apenas a sua imagem, mas a imagem de toda a administração pública. A avaliação que nunca termina. E aí nós temos quem ali? A sociedade. Parecia que nós tínhamos combinado, né? Como é que ia ser conversado aqui, que as falas estão se cruzando. A avaliação formal do estágio probatório se encerra, mas a mais importante continua, e ela é diária. Quem passa a avaliar o servidor a partir de agora é a sociedade, é o cidadão, que chega a um balcão, que aguarda uma resposta, que precisa de um serviço, e que esse serviço seja eficiente, que esse serviço seja respeitoso, que esse serviço seja de qualidade, e que aí nós utilizemos, além de tudo, a nossa empatia de pensarmos de como é que eu gostaria de ser tratado caso eu fosse este cidadão que buscasse este recurso, este serviço. Porque antes de tudo, antes de sermos servidores, antes de trabalharmos numa repartição pública, nós também somos cidadãos. E todos nós, alguma vez na vida, já precisamos de um serviço público. E nós precisamos ter sido atendidos por alguém. E a partir daí fizemos a avaliação. E aí nós temos um parâmetro. Eu quero agir dessa forma, ou é dessa forma que eu não quero agir nunca como servidor. O significado de ser servidor público. Servidores da comunidade, nosso trabalho existe para atender às necessidades coletivas, não para servir a quem ocupa o cargo. Servidores do interesse público, cada decisão e ação deve considerar o bem comum acima dos interesses particulares ou corporativos. Servidores do bem comum. O cargo não existe para servir a quem o ocupa, mas para atender a coletividade em suas necessidades essenciais. Essa consciência precisa acompanhar cada um de vocês todos os dias, independentemente da função ou do setor
em que atuem. Permanência dos servidores e a transitoriedade das gestões. Gestões são transitórias, os administradores públicos são transitórios, gestões passam, governos se alteram com o tempo, servidores permanentes. Os servidores efetivos permanecem, são vocês que garantem a continuidade dos serviços. Quem já pôde participar da transição entre uma gestão e outra já deve ter percebido que até estes gestores se ambientarem, quem vai segurando as pontas e quem vai matando no peito tudo que vem acontecendo são os servidores. E muitas das vezes são os próprios servidores que dizem como é que são os usos, os costumes, como é que funciona com o perfil da sociedade em que se está. Porque uma coisa é nós olharmos de fora, né? Aquele ditado de que a grama do vizinho sempre é mais verde, também bate quando falamos de administração pública. Eu, sentado da minha cadeira, posso ver e pensar, mas se fizesse desse jeito, seria diferente. Mas quando se está naquela cadeira mesmo, para agir daquele jeito que eu pensei, que eu imaginei, muita coisa acontece. E aí há impedimentos legais, há impedimentos financeiros, orçamentários, e aí isso vai definindo como é que vai ser a administração e a gestão do município. Memória institucional, vocês preservam o conhecimento acumulado e asseguram a execução consistente das políticas públicas. Compromisso é verdadeiro. O compromisso do servidor não é com pessoas ou governos, mas com a legalidade, a ética e o interesse público. E aqui eu trago para vocês um exemplo de servidor público que me marcou e que me marca até hoje, que é a forma com que levou a sua carreira pública até os dias de se aposentar. Muitos dos concluintes do estágio probatório não devem conhecer porque não são de Tupã, não estudaram em Tupã. Mas outros tantos devem ter conhecido, que é o meu pai, que trabalhou 39 anos como professor da rede pública estadual. Na verdade, começou como professor da rede pública municipal. E lá, com a gestão do prefeito Osney, houve uma situação de permuta que se fazia lá, e não lembro muito bem como é que aconteceu, e ele passou a ser funcionário público estadual. Então, meu pai é o professor Jarbas Patias, e ele se aposentou há pouco tempo, e eu tive o privilégio de ficar 1 ano trabalhando com ele como professor ali no Mãe de Deus, e acompanhei, então, a finalização dos trabalhos dele. E esta pessoa, que é o meu pai, é um exemplo de comprometimento com o seu trabalho. Trabalhava 60 horas, nesses 39 anos, 60 horas, exercendo sua função, indo praticamente 1 hora antes de abrir o colégio para organizar tudo e preparar suas aulas, porque ele não fazia nada em casa. Ele ia para o colégio preparar as aulas, e nos horários de planejamento também ele ficava lá para fazer as coisas, correções e planejamentos lá. E foi assim que ele levou a carreira. Dizem os que conheceram antes de eu nascer, que desde o início, de quando ele começou até o final, ele agiu da mesma forma, com responsabilidade, com rigidez, e às vezes até temido, inclusive por mim, quando estava exercendo a sua função como professor, diretor ou vice-diretor, também em casa, era assim. E aqui eu tenho o maior exemplo de servidor público que tive, meu pai. Ele foi professor da rede estadual por 39 anos e se aposentou com algo que considero raríssimo: o sentimento genuíno de dever cumprido. Passei a minha vida vendo o comprometimento, a seriedade e o amor com que ele exercia o magistério. Até hoje ouço de muitos alunos que ele foi um dos melhores professores que já tiveram.
sempre muito respeitado, exigente, firme e profundamente justo. O dom de ensinar pelo exemplo. Ele mostrava na prática diária como deve se portar um profissional dedicado, independentemente da área em que atue. O compromisso com valores. Aquilo não era rigidez vazia, mas compromisso com valores. Esse exemplo moldou a minha forma de enxergar o trabalho e a profissão. E por que eu trago isso? Porque às vezes escutamos ou até crescemos em algum momento pensando que eu vou trabalhar só porque eu tenho que ganhar dinheiro e ponto. E é isso que eu preciso fazer para seguir minha vida. Mas se nós pararmos para pensar, o período que nós trabalhamos é o período em que nós vivemos, e que nós vivemos um período que é o que nós mais temos energia para gastar, né? E para dispor. Como é que nesse período em que a gente mais gasta ou tem energia, nós vamos seguir trabalhando num local em que a gente só vai por causa do dinheiro, ou só vai para cumprir tabela? E é isso que eu trago como reflexão inicial, que é, se nós escolhemos a vida de servidor, servir à sociedade, vai ser o ambiente onde nós vamos trabalhar 40 horas, ou 20, ou 30, ou 60, no caso do magistério ainda, que pode pegar. Como é que nós vamos só cumprir tabela? Ou ter aquilo como uma obrigação? Por isso que eu trouxe a situação do meu pai, falando do amor e dedicação, porque é uma vocação. É um compromisso. É um dever e é a vida da gente. E é ali que nós vamos passar a maior parte da nossa vida, e é ali que nós vamos contar para os nossos amigos como é que é o nosso trabalho feito com ética, é ali que nós vamos conversar com os nossos filhos, dizendo da importância de tu ser uma pessoa honesta, de tu ser um bom funcionário, em tu pensar e planejar o futuro, em querer adquirir as coisas por mérito do trabalho, e que o trabalho dignifica o homem. E por isso nós temos que estar num lugar em que nós, pelo menos, não nos estressemos ao ponto daquilo não servir para a nossa vida. E aí nós temos que pensar, temos que trabalhar para que o trabalho seja um complemento da vida plena que eu desejo, que eu almejo. O serviço público retorna para nós mesmos. Antes de servidores, somos cidadãos. Vivemos na mesma cidade em que trabalhamos, utilizamos os mesmos serviços. Nossa família também depende. A nossa família depende dos mesmos serviços que prestamos. O que fazemos afeta diretamente quem amamos. O serviço retorna. O serviço que prestamos hoje retorna para nós mesmos amanhã. É um compromisso com a nossa própria vida em sociedade. Trabalhar bem não é apenas um dever funcional, é um compromisso com a nossa própria vida em sociedade. Isso não é motivo de satisfação? Não é motivo de orgulho? E não é motivo de compromisso? Pois bem, isso eu me pergunto toda manhã quando eu levanto para trabalhar. E aí, às vezes, me pergunto, será que ia ser tão agradável eu não ter um propósito na minha vida? Vou nascer só herdeiro. Vamos pensar que não é excelente ser só herdeiro, né, para viver só com as rendas. Que o herdeiro precisa trabalhar para pelo menos saber como e quando gastar. Mas o trabalho também tem a ver com o propósito. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é a minha missão? Não pode ser nascer e só pagar boleto e trabalhar para isso, não é? Então nós temos que pensar dessa forma.
E o legado que cada um deixará? Vocês já pararam para pensar como que vocês gostariam de ser lembrados quando chegar lá na 4ª etapa que o secretário Giovanni disse? Vocês gostariam? Como vocês gostariam de serem lembrados? E aí nós estamos falando de legado, de propósito. O que contariam com orgulho como virtude para seus filhos, para a sua família ou para as pessoas que consideram importantes? Porque até hoje, conversando com pessoas, com amigos, seja próximo, seja distante, nas conversas, nas falas, nos vídeos do YouTube, do TikTok, de onde for, nos reels do Instagram, eu não vejo ninguém contando que está tirando vantagem, logrando alguém, passando a perna em alguém, fazendo mal para alguém, atendendo mal alguém em algum balcão, prestando um serviço de forma errada, dando privilégio para pessoas em razão de seu cargo, ou se é familiar ou não. Eu nunca vi ninguém contar vantagem assim. O que eu vejo? Eu vejo sempre as pessoas falando: eu me orgulho porque eu fui o melhor funcionário não sei do que. Eu me orgulho porque eu fiz o melhor para não sei quem. Sempre virtudes, sempre coisas boas, sempre coisas envolvidas com a ética, com a responsabilidade social. Pois então, é pensando nisso que eu trouxe essa frase. Então, ninguém se orgulha de dizer que fez algo mal feito. Ninguém conta vantagem por ter sido desleixado ou indiferente. Muito menos porque era coisa pública. Ah, é da prefeitura? Então, vamos gastar lá. Não é assim, né? Nós temos uma responsabilidade imensa. Às vezes a gente cuida mais da coisa pública de onde nós estamos trabalhando do que em casa. Ah, em casa, se eu esquecer lá o ar-condicionado ligado a noite inteira, é no meu bolso que vai doer. Agora, se eu deixar lá, quem sabe se nós estamos com um problema de verba para alguma situação. Nós temos que cuidar o ar. Ou nós temos que cuidar como é que está sendo a limpeza. Não, por mais que tenhamos funcionários que tenham essa profissão, que faça esse serviço, não é porque tem que eu não vou cuidar o ambiente. Todo mundo tem que fazer da melhor forma. Então é nesse sentido que nós temos que cuidar a coisa pública, num sentido amplo. Cada ato deixa marca no serviço público, cada ação constrói reputação e define o impacto que teremos na sociedade. Cada postura constrói reputação. A forma como nos portamos diariamente determina como seremos lembrados por colegas, pelos cidadãos. E acredito que dentro desses 3 anos, muitos já conheçam vocês e que param na rua e agradecem por alguma coisa que foi feita. Trago como exemplo as nossas ações da REURB como Comissão de Regularização Fundiária, que nós já conseguimos identificar que mais de 10% da população precisa de algum tipo de regularização do seu imóvel. E essas pessoas vêm agradecer pelo trabalho que está sendo feito. E isso não é gratificante? Para mim é muito. Pois bem, cada servidor deixa um legado que cada um de vocês possa, no futuro, olhar para trás e dizer: fiz o meu melhor, servi com dignidade e honrei o cargo que ocupei. Sendo assim, parabenizo a todos os concluintes, desejo um sucesso nesse novo ciclo, nessa nova etapa, e que sejam felizes e realizados assim como meu pai foi. É isso que eu desejo a vocês, um próspero ano novo, um Feliz Natal e um até breve. Obrigado. Convidamos a administração municipal
e os secretários presentes para fazer a entrega das portarias que homologam a conclusão do estágio probatório dos funcionários aprovados de acordo com a Lei Municipal número 1838, de 25 de novembro de 1998. Decreto número 1627, de 26 de novembro de 1998. Artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal. Lei número 3.320, de 2012 e demais legislações pertinentes. Convidamos para fazer a entrega de um mimo aos servidores concluintes presentes neste ato solene, as senhoras Ália e Dejanira, membro da Comissão do Estágio Probatório. Chamamos Adriana de Almeida Quevedo, monitora de educação infantil, e convidamos o senhor Igor para fazer a entrega do seu certificado. I saw stars on the pavement, California dreams. Looked up through the bright lights, no stars but I see. You said it's Chamamos Adriana da Glória dos Reis, monitora Casa de Passagem. Convidamos o senhor Carlos Augusto para fazer a entrega do seu certificado. It's only you loves me like you do, trying to keep me cool, but I can't keep cool about it, acting like a fool, wanna scream it from the roof. I'm trying to keep it cool, but I can't keep cool about it, Então, nesse momento, chamaremos a próxima e depois retornaremos com você, tá bem, Adriana? Carla Ferreira Ortiz, enfermeira. Convidamos o senhor Márcio para fazer a entrega do certificado. Daniela Quevedo da Silveira, assistente social. Convidamos senhor Giovanni Dalmas. Chamamos então Adriana da Glória dos Reis, monitora da Casa de Passagem, e convidamos o senhor Carlos Augusto para lhe entregar o certificado. but I can't keep cool.
Daniela Rig Andrade, agente administrativo. Convidamos senhor Gerson, secretário, para fazer a entrega, então, do certificado. Chamamos Edinara Ferreira, monitora da Casa de Passagem. Convidamos a senhora Rosane para lhe fazer a entrega do certificado. Helenice Silveira de Souza, monitora de Educação Infantil. E convidamos a senhora Ramoni para lhe entregar o certificado. Chamamos Stephanie de Oliveira Machado Pereira, monitora de Educação Infantil. E convidamos a senhora Bárbara para lhe entregar o certificado. Chamamos Fernanda Vander Ferreira, motorista de caminhão. E convidamos senhora Thalita para fazer-lhe a entrega do certificado. Chamamos Gabriel Silva Viana, agente administrativo. Convidamos senhora Cleonice para entregar-lhe o certificado. Giovanni Arruda Marafiga, contador. Convidamos senhora Marilei para lhe entregar o certificado.
Giselda Maria da Silveira Couto, auditora fiscal tribunal. Chamamos senhor Igor para fazer-lhe a entrega do certificado. Chamamos Guilherme Manzoni Vielmo, fiscal ambiental, e convidamos o senhor Carlos Augusto para lhe entregar o certificado. Chamamos Jean Carlos Álvares de Campos, operador de máquinas, e convidamos senhor Márcio para lhe entregar o certificado. Chamamos Juliana da Rosa Lousada, monitora de educação infantil. Juliana não se faz presente? Chamamos Lara Sefrim Dutra, fiscal sanitário. E convidamos senhor Giovanni para lhe entregar o certificado. Chamamos Luiz Carlos Rodrigues da Silva, operador de máquinas, e convidamos senhor Gerson para fazer-lhe a entrega do certificado. Chamamos Michael Kolinski da Silva, agente administrativo, e convidamos a senhora Rosane para entregar-lhe o certificado. Chamamos Marileia Peppermaker da Silva e convidamos senhora Ramoni para lhe entregar o certificado. Chamamos Omeri Viana Pereira,
mecânico especializado de máquinas pesadas. E convidamos a senhora Bárbara para lhe entregar o certificado. Chamamos Paulo Sidney de Abreu da Rocha, operador de máquinas, e convidamos a senhora Thalita para lhe fazer a entrega do certificado. Chamamos Keila Santos dos Santos, monitora de educação infantil, e convidamos senhora Cleonice para lhe entregar o certificado. Chamamos Rafaela Reginato Rossato, agente administrativa. Chamamos senhora Marilei para entregar-lhe o certificado. Chamamos Renata Neto de Oliveira, monitora Casa de Passagem, e convidamos o senhor Igor para lhe entregar o certificado. Chamamos Tainã Rodrigues Silveira, agente administrativo, e convidamos o senhor Carlos Augusto para lhe entregar o certificado. Chamamos Tamires Silva da Silva, agente administrativo, e convidamos o senhor Márcio para lhe entregar o certificado. Chamamos Vanessa Bueno Tasqueto, monitora de educação infantil, e convidamos o senhor Giovanni para lhe entregar o certificado.
Chamamos Viviane de Fátima da Silveira Banholas, monitora de educação infantil, e convidamos o Sr. Gerson para lhe entregar o certificado. Chamamos Vinícius Fleck, agente administrativo, e convidamos a senhora Rosane para entregar-lhes o certificado. Neste momento, então, dando continuidade a este ato solene, fará uso da palavra o representante dos funcionários concursados que concluíram o estágio probatório, senhor Vinícius Fleck. Eu gostaria de cumprimentar, em nome de todos os concluintes, em nome de todos que aqui nessa noite estão recebendo esse certificado tão importante. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a administração municipal, na pessoa do senhor Igor, que está representando o nosso prefeito municipal. Quero cumprimentar todos os secretários municipais, na pessoa do seu Giovanni Dalmas, nosso secretário da administração. Quero cumprimentar o nosso Poder Legislativo por meio do Guga, do nosso presidente legislativo, e a todos que estão aqui nessa noite. E eu gostaria de falar algumas palavras em nome de todos. Eu vou me deter a ler para não tomar muito tempo de vocês. Eu poderia simplesmente ter falado o que viesse à mente nesse momento, mas eu poderia deixar passar muita coisa. E dada a importância e a solenidade dessa ocasião, achei muito mais adequado para essa situação escrever algumas palavras e recitá-las para vocês nessa noite. Então, enfim, chegou esse grande dia. Chegou o dia de alcançarmos essa tão sonhada estabilidade. Todos nós, aqui nessa noite, somos frutos de duas administrações diferentes, que caminharam juntas para que hoje estivéssemos aqui reunidos. O senhor Carlos Augusto, o Guga, atual presidente da Câmara de Vereadores, que nos cede esse espaço nessa noite e que idealizou e realizou esse concurso público, juntamente com o senhor Gustavo, nosso prefeito, que, visando a manutenção do serviço público da melhor maneira possível, realizou as nossas nomeações. Nós temos aqui agentes administrativos em busca de dar o seu melhor para que a administração não pare. Temos motoristas incansáveis, garantindo que todos cheguem a seus destinos em segurança. Operadores de máquinas, cuidando para que a nossa cidade e o interior estejam sempre nas melhores condições. Monitoras de creche, monitores de casa de passagem, cuidando das crianças do nosso município, para que a economia e o bem-estar social continuem avançando. Nós temos aqui enfermeiras sempre zelando pela saúde da nossa comunidade, assistentes sociais, trabalhando para que todos sejam tratados com a devida igualdade e algumas vezes levando a culpa pelas coisas. Nós temos o nosso querido contador, que está descobrindo aos poucos que a contabilidade pública não é tão simples assim. Nós temos
também os mecânicos cuidando da nossa frota municipal, nossa auditora tributária, com a sua vasta experiência nos RPPS, nos auxiliando muito em todas as decisões. Nós temos os nossos fiscais, que exercem uma tarefa muito árdua, que muitas vezes é vista de forma negativa, mas que é absolutamente necessária para o município. Todos juntos, nós zelamos para que nossos cerca de 20 mil patrões sempre estejam bem atendidos, o que não é uma tarefa fácil, diga-se de passagem, mas é recompensador saber que estamos trabalhando pelo bem da nossa comunidade. Muitos de nós não nasceram aqui, mas carregam Tupanciretã no coração, pois foi este município que nos deu a oportunidade de servir. O servidor público, diferente do que muitos pensam, não é alguém sem chefe, ou é alguém que tem muito mais patrões do que qualquer outro. É alguém que serve toda uma comunidade. E quem acha que o serviço público é fácil, ou que o servidor público não faz nada, é porque nunca esteve dentro da administração. Precisamos lembrar que todo o trabalho sempre é recompensado, seja ele financeiramente, ou seja pelo simples prazer de ajudar aqueles que precisam. Parafraseando o que diz o provérbio de um grande sábio, aquele que se esforça, esse alcança os seus objetivos. Porém, aquele que é preguiçoso pode acabar sujeito ao trabalho forçado, que é o único que lhe sobra. Estamos aqui porque nos esforçamos, perseveramos e progredimos. Hoje, comemoramos a estabilidade, que não representa o fim desse esforço e dessa responsabilidade, mas o aumento dela, pois mostramos à comunidade que continuaremos a servi-la por ainda muitos anos. Eu tive o prazer de participar da admissão da grande maioria dos colegas aqui presentes e de conhecer cada um pessoalmente, tanto que, na nossa reunião, muitos estranharam o lado da sala onde eu estava. Justamente por conhecer cada um de vocês que eu posso afirmar, temos uma equipe capacitada, preparada e que desempenha o seu trabalho com dedicação e paixão. Foi grande a correria das admissões, exames, exigências, médicos que muitas vezes não queriam fazer o que a lei mandava. Muitos ouviram de mim mesmo a frase: não tenho o que fazer. Aprendemos com os nãos da administração que só podemos fazer aquilo que a lei nos permite. E isso é muito difícil para aprender. De minha parte, eu posso dizer que, apesar de muitos acharem que me incomodam com frequência, para mim é sempre um prazer poder ajudar a todos. Somos um grande time e quando todos se ajudam, conseguimos ir muito mais longe do que jamais iríamos sozinhos. Nossa gratidão vai a todos que confiaram em nós, acreditaram no nosso trabalho, aos secretários, ao prefeito, ao Guga pela realização do concurso e a todos que tornam o nosso serviço possível e caminham conosco nessa grande família. Por fim, e acima de tudo, lembremos-nos, muitos passam pela administração, mas cabe a nós manter tudo funcionando. Nós continuaremos aqui por ainda muitos anos e a comunidade tupanciretanense conta conosco. Neste momento, por gentileza, convidamos a todos os servidores homenageados para se colocarem à frente para a foto coletiva.
Ei. 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 Pode até baixar um pouquinho isso aqui. Ei. You shout it out, but I can't hear. Convidamos a todos para que, em posição de sentido, ouçam o hino de Tupã-Siretã, interpretado por Regis Reis e Cícero Fontoura, marcando o momento final dessa solenidade. Eu vou cantar minha terra, eu pago minha querência, que tantas belezas encerra, dela eu lembro com frequência. A terra dos meus encantos, que tantas belezas tem, berço nato de gaúcho, nela eu nasci também. Tupã-Siretã, 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 são lindos encantos teus, ó terra da Mãe de Deus. Tupã-Siretã, 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 são lindos encantos teus, ó terra da Mãe de Deus. Charruas e guaranis adotaram o pai Tupã, pra ele se era mãe, a terra era etã. E desta etimologia, juntando os encantos teus, nasceu Tupã-Siretã, a terra da Mãe de Deus. Tupã-Siretã, 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 são lindos encantos teus, ó terra da Mãe de Deus. Tupã-Siretã, 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 são lindos encantos teus, ó terra da Mãe de Deus. Quem conhecer minha terra verá quanta maravilha, aqui onde o gado berra, onde ao potro se encilha, rodeios e marcações, são lindos encantos teus, minha Tupã-Siretã, ó terra da Mãe de Deus. Tupã-Siretã, 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 são lindos encantos teus, ó terra da Mãe de Deus. Tupã-Siretã, 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 são lindos encantos teus, ó terra da Mãe de Deus. Dando sequência, convidamos a todos para o coquetel de confraternização e, na oportunidade, damos por encerrado este ato solene referente ao estágio probatório 2025, desejando à administração municipal a todos um Feliz Natal e um abençoado ano de 2026.
Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter